Pessoal, deu muita repercussão a ameaça que o Donald Trump fez de taxar em 100% os países que fazem parte do BRICS e que querem uma nova moeda, né, no lugar do dólar. Pois é, a pressão deu muito resultado. Já teve país originário do BRICS que já recuou. Um falou: não, a culpa é do Lula, é o Lula que está querendo isso. O outro falou: não, 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 nós não vamos aplicar isso, não, não é bem assim, não. Ou seja, parece que a galerinha do mal ali arregou, né? Nós vamos falar sobre isso aí, nós vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo. Vamos falar também, né, sobre o que é uma boa gestão. Como é que a gente está vendo o Brasil sendo destruído dessa forma, aumenta e mais aumento de imposto, é porque não tem competência, né, de gerar receita, abrindo o mercado, trazendo empresas, investimentos, né, é uma incompetência só. Nós vamos mostrar um efeito, né, um resultado de sucesso lá de Sorocaba. E eu achei muito interessante discutir aqui com vocês. Também, nesse editorial ainda, a gente vai falar sobre o caso do Marcel Van Hatten, que hoje é alvo, né, da Polícia Federal. A Ana Paula Henkel falou de uma forma interessante, né, o posicionamento do Lira sobre o Marcel Van Hatten. E a gente vai tratar de tudo isso aqui. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, é muito importante. E pessoal, vamos lá, está disponível para vocês esse livro, Os Segredos Milionários dos Leilões. Eu fiz com todo carinho para que vocês possam realmente aprender a ganhar dinheiro com isso. Então, o livro está muito preparado, está muito bem feito para vocês. Seria muito interessante que vocês aprendam, né, a aumentar a sua receita, porque tempos sombrios estão vindo aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Bora comigo. Olha só. Esse é o prefeito de Sorocaba, né? Sorocaba, o Rodrigo Manga. Ele deu uma aula para o Lula de como é que você aumenta a receita sem precisar aumentar o imposto, ou seja, fazendo uma boa gestão. Olha só o que ele disse aqui. Trazer para cá investimentos de grandes empresas. A Toyota anunciou recentemente 11 bilhões de reais aqui na cidade de Sorocaba. A JCB, mais um anúncio de 1 bilhão. Tivemos aqui o anúncio também de uma indústria farmacêutica que vai fabricar, entre outros produtos, o genérico do Ozempic aqui na cidade de Sorocaba, um medicamento que é mais vendido no mundo, por mais de R$ 1.200, vai poder ser vendido para todo o Brasil por menos de R$ 400, graças à fabricação aqui de Sorocaba. Então isso possibilitou um crescimento importante da arrecadação. Nós dobramos a arrecadação da cidade sem aumentar impostos. Nós saímos de 3 bilhões e acabamos de aprovar na Câmara um orçamento de 5,6 bilhões de reais. Nós conseguimos trazer para cá. Olha só, é isso aí que o Lula tem que aprender, né? Aprender a poder gerir um pouco mais, né? Essa mentalidade esquerdista é só aumentar imposto, é imposto, é imposto. Não, eles têm que entender que tem que aumentar o investimento, né? Aumentar o investimento. Tem uma teoria assim interessante do Marco Sintra, que ele fala o seguinte: olha, eu tenho uma teoria de que é impor um imposto mínimo de 2% sobre todas as transações negociais. Todo tipo de transação, imposto de 2%. E aí você elimina, né, qualquer outro imposto. Não vai ter mais impostos, a não ser os impostos de exportação, os impostos que são conhecidos como impostos extra fiscais, né? Imposto de importação, exportação, impostos necessários para fazer até o controle, né, do balanço econômico internacional. Então ele fala o seguinte: se você colocar o imposto fixo sobre todas as transações bancárias, eu vou comprar um carro, quanto que é o carro? X, está aqui. 2% a mais de imposto. Vou comprar um celular, 2% a mais por cento. Não existe mais sonegação na visão dele. E o recurso que vai arrecadar, né, e a facilitação vai fazer com que o mercado, né, se amplie muito, ou seja, negocie muito mais. E aí, a arrecadação, ela por si só já dá conta, né, com 2% de todas as transações, ela já é mais do que suficiente para bancar, né, toda a máquina pública, desde que não seja uma máquina perdulária como essa aí. E o Lula está querendo pegar você aumentando imposto ou tirando, né, isenções. Quando você tira a isenção, você aumenta imposto, deixando bem claro. Aumentando imposto, né, em pessoas com AIDS, câncer, esclerose, Parkinson, todos eles vão perder a isenção. Sabe, é insano, né? Sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou mudança no imposto de renda, que impactam pessoas diagnosticadas com moléstias graves.
As novas regras restringem a isenção total do imposto de renda para contribuintes com renda mensal superior a 20 mil, mesmo que sejam portadores de doença, consideradas graves como câncer ou AIDS. Estamos corrigindo algumas distorções com relação à saúde do imposto de renda. Gastos com saúde continuarão dedutíveis na sua integralidade, mas a isenção do IR por razões de saúde estará limitada a quem ganha até 20 mil por mês, afirmou Haddad durante a coletiva que detalhou as medidas do pacote de ajuste fiscal. É só mais imposto, né? Só enfiando mais imposto e mais imposto nas pessoas. É um governo, assim, deplorável, sinceramente. Vou mostrar para vocês como é que tá, né? Isso aqui é um perfil aqui do Uruguai. Como que o pessoal está acompanhando aqui? É simples, é assim, ó. El peso argentino es la mejor moneda, la que más se ha fortalecido en el mundo. Miren O peso argentino é a moeda que foi mais fortalecida no mundo. este gráfico, las 10 mejores y 10 peores monedas en 2024. Esto As 10 melhores, 10 piores moedas de 2024. es el último dato desde diciembre del 2023 a octubre del 24. Argentina es la que más se ha fortalecido en el mundo, un 40,1%. A moeda da Argentina foi a que mais se fortaleceu no mundo, com 40% de fortalecimento. Esto es increíble. Y miren justamente a quiénes está yendo mal, cuáles han sido las peores del mundo. Essas aqui são as piores do mundo. Chile, menos 3,3%. Boric, socialista. Colombia, menos 3,4%. Petro, socialista. También tenemos acá México, menos 11,5%, socialista. Brasil, menos 12,8%, socialista. Gracias, Lula. ¿Qué diferencia? Pasamos de estar dentro de los peores a estar ahora dentro de los mejores. Y Milei... Olha só, passou dos piores para os melhores. E todos os países que estão em declínio, todos os países que estão afundando com as piores moedas, adivinha? Socialistas, né? Todos os países socialistas, governos socialistas. Realmente é um câncer que corrói qualquer economia, né? O socialismo. Vamos lá, por falar nisso, vamos falar de outro lugar socialista, né? A Venezuela. Pois é. Venezuela registra manifestações contra o regime com baixa adesão, a um mês da posse do ditador Nicolás Maduro, né? O ditador vai assumir agora, mas poucas pessoas estão com coragem de ir para a rua. Cara, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Aqui no Brasil também as pessoas ainda têm muito medo de ir para a rua, as pessoas ainda têm muito medo de se manifestar, né? Vamos lá. Faltando menos de um mês para a posse do Nicolás Maduro em seu polêmico terceiro mandato na Venezuela, manifestações contra o regime reuniram dezenas de pessoas nas ruas. A baixa adesão aos protestos marcou um revés para a oposição, que havia organizado atos em grande escala, mas não conseguiram mobilizar o apoio esperado. Os manifestantes exigiram a libertação de presos políticos, muitos deles foram encarcerados durante os protestos que aconteceram quando Maduro foi declarado vencedor das eleições. Então, assim, as pessoas na Venezuela estão com medo, né? O Tribunal Penal Internacional hoje soltou uma nota de que o Maduro deveria liberar até as crianças que estão presas. Pra você ter noção do tamanho do negócio, até crianças estão presas, tá? Maduro não perdoou nada, mandou prender até crianças. Então, assim, é uma coisa totalmente insana, né? Essa turma aí da Left People, da turma de amor, né? São ditadores, são autoritários. Eles se blindam, né? Numa falsa cortina de fumaça de que nós somos a turma do amor, mas na verdade não tem nada disso. Vamos lá, vamos falar do tal golpe, né, que eles tanto pregam em cima do Bolsonaro. E aqui me chamou a atenção, né, uma crítica que eles fizeram ao Tarcísio, da qual eu discordo, tá? Eu não concordo com a crítica que fizeram ao Tarcísio. Golpismo de Bolsonaro e crises na segurança alimentam o silêncio de Tarcísio. Com o seu padrinho Bolsonaro indiciado pela Polícia Federal na investigação da trama golpista, enfrentando sucessivas crises na segurança pública, né? Não está com crise na segurança pública, não. Né? O Tarcísio está enfrentando, né, a criminalidade. E aí vocês estão criando essa crise na segurança pública. O governador Tarcísio de Freitas tem evitado falar com a imprensa sobre esses assuntos. Tido como sucessor do ex-presidente, que está inelegível e possível candidato à presidência da República em 2026, o governador não detalhou o que pensa sobre a apuração da PF, segundo o qual Bolsonaro planejou e teve domínio sobre o plano de golpe. Cara,
Assim, esse discurso de plano de golpe tá tão batido, né? Não tá convencendo. Eu acho que o Tarcísio ficar entrando nessa aí também é bobeira. Eu concordo que o Tarcísio já veio, falou, acha que ele se manifestou, falou que acha que é bravata. O Caiado também se manifestou, falou que acha que é uma bravata e vai ficar batendo em cima dessa tecla, reforçando para quê? O Jeffrey Chechini, que é advogado, ele até trouxe uma nova tese de defesa do Bolsonaro. Olha só que interessante. Preste bem atenção nisso. Os 37 investigados pela Polícia Federal foram indiciados por tentar depor governo legitimamente constituído. Depor é tirar, afastar. Governo legitimamente constituído é o governo diplomado e empossado. Então, neste formato que estão colocando e fazendo uma interpretação correta da lei, o Bolsonaro teria então tentado contra o governo dele mesmo. Porque naquele momento, o governo legitimamente constituído era ainda o governo do Bolsonaro e não do governo do Lula. Então, o que o Jeffrey Chechini está tentando falar aqui? A grande questão é a seguinte: quando você tem, né, um núcleo do artigo, ele é muito claro. Tentar depor um governo legitimamente constituído. Constituído depois da posse, depois de tudo isso, né? Tornou-se presidente. O Lula não era presidente. Então, não houve tentativa. Se houvesse, ele ainda estava no seu próprio governo, né? Não era um governo eleito. Então, é isso que o Jeffrey Chechini fala aqui. Então veja, além de toda a fragilidade probatória, inconsistências fáticas, há também uma incongruência jurídica. Temos aqui um fato atípico, um fato que não se adequa formalmente à norma, ou seja, não estão preenchidos os requisitos legais para que exista este crime. Estão tentando fazer uma manobra jurídica para imputar este crime a esses investigados. Mais um fato que também viola o Estado democrático de direito. Tecnicamente, não há este crime. Você entendeu? Então o que ele diz aqui é que, peraí, estão inventando crimes, criando crimes. Uma coisa é quando você já é presidente eleito, né? E uma pessoa tenta contra você e arma toda uma estrutura e aciona contra você, atua contra você. Isso é uma situação. Não é o que aconteceu aqui, no caso, segundo o Jeffrey Chechini. E aí, vamos falar agora do Lula? Cara, eu achei muito interessante, né, essa matéria aqui, o título que o Jornal da Cidade Online colocou. Se você não entender, né, você vai pensar, anão pedrada. Anão brasileiro leva outra tijolada e perde mais alguns centímetros perante o mundo. Aí você vai pensar, mas que é isso? Anão leva tijolada? Que negócio é esse? O anão diplomático é o Lula. A tijolada foi a ameaça do Trump, né, em relação ao dólar, né, que se quiserem criar uma nova moeda vão ser sancionados. E a perda, né, de centímetros a mais desse anão é que a Rússia denunciou ele, falou, não, a culpa é do Lula, né, eu não, é o Lula. Né? E a África do Sul falou, não, eu tô fora dessa, eu não quero comprar essa briga não. Então, só para vocês entenderem, né? Matéria do Ceará Antenado, após Lula que está peitando os Estados Unidos, após Lula sugerir criar uma moeda única para excluir dólar, Trump ameaça tarifar em 100% países dos BRICS, né? Então isso aqui você acompanhou. Mas o que aconteceu? O ponto interessante foi a África do Sul. Lembra que o BRICS, originalmente, ele é formado pelo Brasil, né? A Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, ou South Africa, né? A África do Sul. A África do Sul nega plano do BRICS de substituir o dólar como moeda de referência. Falou, eu tô fora, eu vou mexer com isso não. O porta-voz do Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Crispin Piri, afirmou que relatos errôneos, não sabem nem se comunicar, né? Relatos errôneos levaram a narrativa incorreta de que o BRICS estaria planejando criar uma nova moeda de referência, deixando o dólar
mas que este não é o caso. Em publicação feita no X, ele explica que a discussão do grupo foram realizadas no comércio entre países membros usando a própria moeda nacional. E isso aí é justo, nada mais do que justo, tá? Isso aí eu não critico, não. Eu não sou obrigado a usar o dólar mesmo. Agora, o que foi proposto, o que a Rússia denunciou que o Brasil teve de ideia, é criar uma moeda paralela dos BRICS e deixar de usar o dólar. Ou seja, não, vamos criar uma moeda paralela aqui para nós, né, o eixo do mal aqui, começar a usar só essa moeda e nos desvincular ao dólar. Não foi bem recebido, né? Qualquer plano de enfraquecimento do dólar nesse momento não vai ser bem recebido, pode ter certeza disso. E aqui mostra que o Lula, né, assim, não tá com essa corda toda não, que na realidade, né, o povo não tá comprando essa briga do Lula, não. A África do Sul já pulou fora, a Rússia já falou, não, isso é problema a ideia do Lula, foi culpa do Lula, ou seja, a pressão do Donald Trump tá funcionando, tá grande. Vamos lá. O Thiago Manzoni fez uma publicação também que compensa a gente fazer uma análise dela, né? Olha só esse fanfarrão aqui, ó, é o que ele disse, né? O Lula, ele cortou, né, 5 bilhões dos recursos que ele tinha oferecido lá para o Rio Grande do Sul. E olha o que o Thiago Manzoni fala aqui. Olha só esse fanfarrão aqui, ó. O Rio Grande do Sul debaixo d'água e ele dizendo que ia reconstruir o Rio Grande do Sul. Aí tem videozinho montado dele no meio de escombros, com tijolo na mão. Os deputados do Rio Grande do Sul, o deputado Sanderson, o deputado Zucco, o deputado Marcel Van Hatten, têm denunciado frequentemente que o governo federal não enviou a ajuda que ia enviar, só prometeu. Mas esse fanfarrão aí, além de ter só prometido e não ter enviado, ele fez pior. Agora no ajuste fiscal, suposto ajuste fiscal, fingido ajuste fiscal que não ajusta nada, que esse governo propôs, levou o dólar para R$6 e faz a bolsa despencar, agora esse cara cortou 5 bilhões do auxílio que ele tinha prometido ao Rio Grande do Sul. Prometeu, não enviou e agora corta o auxílio que disse que ia enviar. Não se pode confiar no PT, jamais se pode acreditar no Lula. É um mentiroso. Vamos lá. E aí o pior de tudo é que fez um monte de anúncio, teve aquele atrito com o Eduardo Leite, que rebateu o Lula na época, né, dos investimentos do Rio Grande do Sul, enfim, né? O que mostra hoje? Mostra que, cara, o Lula não está nem um pouco preocupado com os mais pobres, né? A preocupação não é nem um pouco, né? Não está nem um pouco preocupado com o Rio Grande do Sul. Cara, nós estamos à deriva, tá? Nós literalmente estamos à deriva, né? Uma figura aí que está à frente do governo, mas que, na realidade, o intuito dele é permanecer no poder, independentemente do desastre que isso está sendo, né? Por outro lado, o mercado já caiu a ficha, né? O próprio Ometo, que doou 1 milhão para a campanha do Lula, agora já arrependeu, falou que estamos ferrados. Um monte de gente que deu apoio para o Lula já caiu a ficha, já está falando, ó, nós estamos ferrados agora, nós estamos lascados, né? Então o mercado já pulou fora. O Temer, né, já está apontando a cabecinha de fora. Então, assim, é um jogo de cartas e esse castelo de baralho, que é o castelo do Lula, está caindo, né? Sua popularidade despencou, pela primeira vez passou de 60%, né, a queda na popularidade do Lula, ou seja, ele não vai se sustentar. Então, assim, é segurar o bet, é ter paciência, que é muito pouco provável que esse governo se mantenha no poder, mas é muito pouco provável mesmo, né? É só um milagre para segurar o Lula no poder. E eu acho pouco provável que esse milagre vai acontecer. Acho muito pouco provável mesmo, né, que um milagre nesse porte possa acontecer. Tá? Então, eu acredito que em 2026 ele cai. Né? Minha intenção era que fosse antes. Né? Minha intenção é que fosse antes. Mas é sempre muito complicado quando você passa também por um impeachment. Tem questões econômicas graves. Mas deu certo. Né? Lá em 2016, estancou a sangria da Dilma. Deu certo. Então, de certa forma, eu acredito que sim, poderia ser aplicado, né, esse modelo de impeachment de novo no Lula. Né? Ou seja, por mim, que saia o mais rápido possível. Já é para ontem, né? Já passou da hora. Já está podre na árvore já. Essa é a realidade dos fatos. Tá bom?
E é isso, pessoal. Quem ficou aí, quem acompanhou, coloca no comentário, fique até o final. Quem não gostou, pode comentar também, não tem problema, a gente está aqui para discutir com vocês. Para quem não fez o download do livro, faz o download do livro aí, Segredos Milionários e Leilões, aprende a ganhar dinheiro com isso e é sempre importante ter vocês aqui com a gente, tá bom? Obrigado e até amanhã de manhã a gente volta com mais um editorial com vocês. Abraço.